Olá, pessoal! Aqui é a professora Renata Castilho. Estou aqui novamente para falar sobre as classes gramaticais e hoje a aula será sobre a classe gramatical adjetivo. Vamos ver o que é um adjetivo? E para vocês, o que são adjetivos? Adjetivo é a classe gramatical que acompanha o substantivo e possui 4 funções. A primeira função é caracterizar o substantivo. A segunda é qualificar. A terceira, especificar. E a quarta e última, indicar estado. Nas próximas telas, veremos a diferença, informações de cada uma dessas funções. Adjetivo como caracterizador. Como assim um adjetivo pode ser um caracterizador? O adjetivo pode auxiliar a descrição física e psicológica do substantivo ao qual ele se refere. Por exemplo, seus cabelos eram negros. Qual é o substantivo dessa frase? Cabelos. Adjetivos? Negros. Júlia era inteligente e perspicaz. Qual que é o substantivo? Júlia. Quais os adjetivos que caracterizam a Júlia? Inteligente e perspicaz. Perceberam que negro já é uma característica física do cabelo da Júlia e já inteligente e perspicaz é uma característica psicológica, o perfil da Júlia. É importante saber a qual substantivo aquele adjetivo se refere para interpretar melhor o texto. Então, uma das grandes ferramentas de interpretação é saber as características, e uma delas é dada pelos adjetivos e aos substantivos ao qual eles se referem. Adjetivo como qualificador. Pessoas, qualidades não são apenas qualidades boas. Pessoas têm boas qualidades, más qualidades. Objetos têm boas qualidades e más qualidades. O adjetivo também tem a função de atribuir qualidades positivas ou negativas ao substantivo. Observem essa frase. A casa era pequena, mas aconchegante. Qual que é o substantivo? Casa. Quais as qualidades dessa casa? Ela é pequena, ou seja, ela é minúscula, é uma qualidade. E ela é aconchegante, ou seja, é uma qualidade positiva, mas tem outra negativa aí. Mas o que está sobrepondo aí é o que ela é aconchegante, ou seja, está qualificando o substantivo casa. Adjetivo como especificador. O adjetivo tem a função de delimitar ou particularizar o substantivo, ou seja, referir-se de forma minuciosa ao substantivo ao qual se refere. Como assim? Observem essa frase. Pegue a caneta azul para mim. Qual é o substantivo? Caneta. Qual o adjetivo? Azul. Gente, quando eu falo pegue a caneta azul, eu estou pedindo uma caneta específica, a azul. Eu não quero a caneta vermelha, eu não quero a amarela, eu quero a caneta azul, a azul caneta. Então, nesse caso, eu estou especificando. O fato de não ter um verbo do lado desse substantivo, ligando ele ao adjetivo, mostra o quê? Que ele está especificando, estou dizendo qual a caneta que eu quero. Então, é uma dessas funções do adjetivo, especificar coisas sobre o substantivo. Adjetivo indicando o estado. O adjetivo também pode indicar o estado em que se encontra o substantivo, ligando por verbos tais como ser, estar, parecer, continuar, ficar, andar, entre outros. Ele mostra uma característica momentânea do substantivo, ou seja, quando ele tem um desses verbos aí, geralmente ele está caracterizando o estado em que se encontra o substantivo em um certo momento. Então, é um estado temporário. Por exemplo, a menina está, o está é um verbo que está no presente do indicativo. Então, está chateada, infeliz nesse momento. Então, está mostrando o estado do substantivo nesse momento. Qual que é o substantivo? Menina. E quais os estados em que ela se encontra? Está chateada e infeliz. Classificando o adjetivo. Os adjetivos podem ser classificados de acordo com a sua formação, ou seja, a sua origem, como ele foi formado. Como que eu posso analisar? A primeira análise é o número de radicais. Um adjetivo pode ser simples, quando possui apenas um radical. Olha a palavra doenças intestinais.
O radical em teste, ele é só um radical aí. Então, o adjetivo vai ser o quê? Simples. Agora, observem, quando o adjetivo tem mais de um radical. Possui mais de um radical. Doenças gastrointestinais. Como assim gastro? É um radical. Intestinais é outro. Então, ele virou o quê? Um adjetivo composto. E considerando a origem também, ele pode ter sido originado de uma outra palavra ou formar uma outra palavra. Observe esse caso. Verde. A palavra verde já nasceu adjetivo, então ele vai ser um adjetivo primitivo. Mas ele pode formar também um outro adjetivo. Observem o derivado de verde, que é esverdeado. Então, também é uma maneira de classificar. Então, eles podem ser o quê? Simples, composto, primitivo e derivado. Locuções adjetivas. O que são locuções adjetivas? Locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais palavras com um único valor de adjetivo. Observem essa frase. Problemas, que é o substantivo do coração. São duas palavras que podem ser trocadas por um único adjetivo, formando uma locução. Problemas cardíacos. Qual que é o adjetivo aí? Cardíacos. Concordam que a palavra cardíacos tem o mesmo significado de coração? Então, quando essas duas palavras têm a mesma estrutura de um adjetivo, ela vira o quê? Um adjetivo ou locução adjetiva. Aves da noite é a mesma coisa que aves noturnas, ou seja, da noite se torna também uma outra locução adjetiva. Flexões dos adjetivos. Assim como os substantivos, os adjetivos também recebem algumas flexões. E são elas gênero, número e grau. Quando eu falo do gênero dos adjetivos, eu me refiro aos biformes e aos uniformes. O número, assim como no substantivo, singular ou plural. Só que diferente do substantivo, o que tem o grau aumentativo e diminutivo, no adjetivo eu terei o normal, o comparativo e superlativo. Já tem uma modificaçãozinha aí no grau. Uma das primeiras regras da concordância nominal se refere ao substantivo e os adjetivos. Concordância nominal é a concordância do substantivo e seu adjetivo com o nome e o seu complemento. Então, no caso, observem aí. O adjetivo concorda em gênero com o substantivo ao qual se refere. Se o substantivo for masculino, o adjetivo vai ser masculino. Se o substantivo for feminino, o adjetivo vai ser feminino. Olha o menino. Menino masculino, bonito masculino. Lápis é masculino e vermelho masculino. Caneta já é um substantivo do gênero feminino. Então, vai ser caneta vermelha, lápis vermelho. Assim como os substantivos, os adjetivos se dividem nos gêneros biformes e uniformes. E as formas são definidas do biforme para o masculino e para o feminino. Então, por isso que ele é biforme. Por exemplo, menino bonito e menina bonita. Houve uma troca aí, houve uma flexão, então por isso que ele é um adjetivo biforme. Já o uniforme, eles têm uma forma única, que serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Observem a palavra alegre. A palavra alegre, tanto para um feminino quanto para o masculino, será válido. Então, por isso que se torna um adjetivo uniforme. E como é feito o plural dos adjetivos? O número dos adjetivos será definido considerando a sua formação, ou seja, se este é simples ou composto, tem um radical ou mais de um radical. Os adjetivos simples, eles serão flexionados com as mesmas regras do substantivo simples. Então, na mesma maneira que você flexionar o substantivo, você também vai flexionar o adjetivo. Lembra que palavras terminadas com U, com vogal, no substantivo simples você coloca um S? Adjetivo será da mesma maneira. Palavras terminadas com Z, acrescento es,
Então, será da mesma maneira. Você vai usar as mesmas regras dos substantivos para os adjetivos. Vamos aí para algumas exceções à regra. Caso o adjetivo também exerça, em alguns casos, a função de substantivo, ele ficará invariável, ou seja, ele não será flexionado, modificado. Então, se ele tem também função de substantivos em algumas frases, ele vai ser invariável. Observe a palavra cinza. A cinza caiu do isqueiro. Aí a palavra cinza é um substantivo. Agora, no segundo caso, comprei camisa cinza. Por que está no singular? Porque ele serve também como um substantivo. Nesse caso, ele fica o quê? Invariável, ou seja, não será modificado. E quanto aos adjetivos compostos? Como é feito o plural deles? Nos adjetivos compostos, apenas o segundo elemento será flexionado. Por exemplo, verde claro, verde claros. Só a palavra claros que foi flexionada porque é o segundo elemento. Anglo-germânico será anglo-germânicos. Então, essa é a principal regra dos adjetivos compostos para o seu plural. Claro que há uma exceção na regra. É a palavra surdo-mudo, que os dois elementos vão para o plural. Por exemplo, surdo-mudo ficará surdos-mudos. Então, essa é a exceção para esta regra. E quando os adjetivos compostos se referem a cores? Aí é facultativo. O adjetivo admite dois plurais. Então, pode ser, por exemplo, tanto shorts amarelo claros, com só o segundo flexionando, ou shorts amarelos claros, com os dois elementos flexionando. Aí, a flexão vai ser facultativa. A exceção da regra das cores vai para as palavras azul celeste e azul marinho, que são invariáveis, ou seja, não tem um plural. Vai ser como blusa azul marinho, porque é singular, e se for plural, blusas azul marinho, porque eles não são flexionados, porque entram na regra de exceção. Agora vamos falar do grau dos adjetivos. Tem três formas. Primeiro é normal, quando não há intensificação de nenhum adjetivo e nem comparação, de nenhum substantivo e nem comparação de nenhum. Então, aí vai ser o grau normal. O segundo é o comparativo, usado para comparar um substantivo com outro. E o grau superlativo, que é intensificar a característica de um adjetivo referente a outros ou a um grupo. Primeiro, vamos para o grau normal, que é o adjetivo comum. Ele caracteriza o substantivo sem elevá-lo, sem compará-lo, ou seja, ele não vai intensificar a característica desse substantivo e nem vai compará-lo com o outro. Quando eu falo que Luana é apenas uma menina bonita, você viu que eu só estou descrevendo, eu não estou comparando nem intensificando referente a outro substantivo. Então, por isso que é o grau normal. Grau comparativo. Como o nome já diz, ele serve para comparar um substantivo. E ele pode comparar de três maneiras, ou pela igualdade, vendo as semelhanças de um substantivo ao outro, ou por superioridade, quando um é superior ao outro, ou por inferioridade, quando um é inferior ao outro. Comparativo de igualdade. A comparação é feita através de semelhanças existentes entre os dois substantivos. Usa-se conjunções como tão, quão, quanto. Então, aí vai ser o grau comparativo de igualdade. Português é tão legal quanto inglês, ou seja, nenhum é superior ao outro, nenhum é inferior ao outro. Os dois são legais, um tanto quanto o outro. Já no comparativo de superioridade, um substantivo estará superior ao outro nessa comparação. Então, são realçadas diferenças de um substantivo que se torna superior ao outro. E essas comparações podem ser de forma analítica, ou seja, com uma frase completa, ou sintética, que é reduzido. Por exemplo, português é mais importante que matemática.
Perceberam que eu usei a palavra mais, que é o advérbio mais, e o adjetivo importante, para comparar com a matemática. Aí é a forma analítica completa. Já quando eu falo português é melhor que matemática, perceberam que o melhor virou uma única palavrinha. Então, vai ser o quê? Um comparativo de superioridade sintético. Agora, no comparativo de inferioridade, como o nome já diz, são realçadas diferenças de um substantivo que se torna inferior ao outro, ou seja, agora um vai ser inferior ao outro. E pode ser analítico quando a frase está completa ou sintético quando a frase está reduzida. Matemática é menos importante que português. Perceberam aí que eu usei o menos importante, ficou analítico. Matemática é pior que português. A palavra pior reduziu o menos importante. Então, ficou o quê? Sintético. E agora, o que são superlativos? Superlativos são adjetivos que elevam de forma positiva ou negativa as características de um ou mais substantivos dentro de um grupo. Ele pode ser superlativo relativo ou superlativo absoluto. Vamos ver como esses dois funcionam? No superlativo relativo, eu vou caracterizar um substantivo, mas considerando um grupo de uma espécie, sendo ele superior ou inferior ao grupo. Ele pode ser construído ou de forma analítica, como eu falei, completa, ou sintético, que é reduzido. Observem, Ana é mais inteligente da sala. Eu estou comparando a Ana com os outros alunos da sala. Então, aí, o mais inteligente, duas palavrinhas, formou o relativo de superioridade, vai ser analítico, porque está completo. Então, vai ser o relativo. Ana é o menor da sala, está reduzido. Ou seja, uma única palavrinha. Então, vai ser relativo também, que ele está se relacionando com outras pessoas do grupo. Agora, no superlativo absoluto, não vai ter relação com nenhum outro ser que não seja o próprio substantivo. Caracteriza um ou mais seres elevando as suas qualidades, ou seja, eu vou aumentar e intensificar as qualidades desses seres. Pode ser construído de forma analítica completa ou sintético reduzido. Ana é muito inteligente, ou seja, estou apenas falando da Ana, sem relacionar com outros, apenas sobre ela. Ana é inteligentíssima. Percebeu que a palavra muito inteligente virou inteligentíssima? Por quê? O muito inteligente é absoluto, analítico. Formou um grupo aí, para formar esse superlativo. Agora, inteligentíssima é uma única palavra que vale como superlativo absoluto sintético, porque está reduzida. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima aula, que voltamos para os gêneros textuais. Notícias. Até a próxima.